Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Boa noite a todos. Graça e paz a cada coração nessa noite, a você que nos assiste, a você que está se reunindo agora com a sua família para cultuar ao Senhor. É mais uma noite onde o Senhor nos dá oportunidade para louvá-lo, para engrandecer o nome dele e bendizê-lo nessa noite. Eu peço que você curve a sua cabeça nessa noite, neste momento, e vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos mais esse culto a Cristo Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nos consagramos a Ti, Pai, nesta noite. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos dá a oportunidade, Deus, de nos achegarmos a Ti. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, renovou a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Misericórdia é essa que é a causa de não sermos consumidos. E por Tua graça, Pai, nós podemos nos achegar ao Senhor, ó Pai, a Ti nessa noite, Pai, e sermos recebidos por Ti. Eu clamo a Ti nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações. E ao passo em que nós meditamos na Tua palavra, ao passo que nós louvamos e entoamos cânticos a Ti, que o Senhor possa falar aos nossos corações e derramar sobre nós do Teu Espírito e nos abençoar, Pai. E que acima de tudo o Teu nome, Senhor Jesus, seja engrandecido e louvado em nome de Jesus Cristo. Nesse momento vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para
para o céu, para o seu louvor. Já estou crucificado, não vivo mais eu, estou longe do mundo, mais perto de Deus. Eu vivo pra Ele, meus sonhos são dele. Eu canto a mensagem da cruz, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Já estou crucificado, não vivo mais eu, estou longe do mundo, mais perto de Deus. Eu vivo pra Ele, meus sonhos são dele. Eu canto a mensagem da cruz, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Aleluia, Senhor Jesus. Vive em nós, Pai. Somos morada do Teu Espírito, Pai. Que sejamos, ó Pai, templo, ó Deus, vivos do Senhor, Pai, para anunciarmos as boas novas, para testificarmos do Teu amor e da vida do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, na nossa série, onde Deus em nós, Ele é o poder. Então, nessa perspectiva, crendo nisso, nós vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler os versículos 8 e o versículo 9. Acompanhe comigo essa leitura. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida.
perseguidos, porém não desamparados. Nós sabemos e, mais do que isso, estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis. E a vida cristã, principalmente, ela nunca foi algo fácil. Porque ser cristão não é viver uma vida completa de paz. E quando eu digo completa de paz, eu digo exteriormente. Porque, como a própria palavra de Deus nos diz, em tudo somos atribulados, nos encontramos perplexos, somos perseguidos, abatidos, mas interiormente a paz do Senhor, ela deve reinar sim nos nossos corações. E a vida cristã, ela exige muito de nós, porque sofremos calúnias, sofremos injúrias, sofremos as perseguições e muito mais. E algo que nós devemos saber é que quando nós estivermos em Cristo, com Cristo, literalmente falando, já não seremos mais perseguidos por ninguém. Então, nessa noite eu queria destacar 3 pontos acerca dessa verdade que o apóstolo Paulo traz a nós, de sermos perseguidos, porém não desamparados. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é uma pergunta que eu quero colocar no seu coração nessa noite. É bom ou é ruim sermos perseguidos? E eu respondo para o meu irmão, eu respondo para a minha irmã nessa noite que depende muito do porquê nós somos perseguidos. Depende muito, irmãos, do tipo de perseguição e depende também de quem nos persegue. Porque se somos perseguidos por causa de Cristo, se somos perseguidos em nome de Cristo, isso é bom. Agora, fora disso, é muito ruim. Então, se somos perseguidos, nós devemos saber o porquê somos perseguidos. Porque nem toda perseguição, ela é boa. Existem pessoas, sim, que são perseguidas porque as suas obras são más. A perseguição dessas pessoas que tem como causa as suas obras más, os seus maus testemunhos, tem como consequência o não glorificar ao nosso Deus que está nos céus. Porque existem pessoas que dizem ser cristãs, mas negam ao Senhor. Negam a Deus com as suas atitudes, com os seus procedimentos, com as suas obras. Mas por outro lado, existem pessoas, e há pessoas sim, que são perseguidas já no bom sentido. E eu digo que elas são perseguidas no bom sentido porque elas são perseguidas por serem cristãs. São perseguidas por darem bons testemunhos. São perseguidas por boas obras, por serem pessoas santas, simplesmente por causa do nome de Cristo. E o Senhor Jesus, em sua palavra, diz e dá prova disso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versículos 10, 11 e 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Cristo aqui nos diz para nos alegrarmos quando formos perseguidos por causa do nome dele. Perseguidos por causa dele, porque o nosso galardão, o meu galardão e o seu galardão nos céus, será grande. Aliás, as perseguições que nós sofremos devem ser de grande valia para todos nós, devem ser algo que deve nos dar forças para que nós, como cristãos, possamos continuar na nossa caminhada. O próprio apóstolo Paulo, aqui no mesmo livro, aos Coríntios, em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele escreve o seguinte:
pelos que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Além disso, o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta dele ao seu discípulo amado Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo também escreve o seguinte: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, meu irmão, minha irmã, eu entendo aqui algo para a minha vida e para a sua vida, que não há como viver como Cristo viveu e não sermos perseguidos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa noite. E o segundo ponto que eu quero destacar nessa noite é o tipo de perseguição. Se somos perseguidos e se somos perseguidos por quem? E aí, nesse segundo ponto, eu quero destacar o seguinte, porque nós devemos avaliar muito bem o porquê nós somos perseguidos. Avaliarmos muito bem as perseguições que nós passamos. E lendo a palavra de Deus, observando e analisando a palavra de Deus, nós podemos perceber aqui que existem dois tipos de perseguição. A primeira perseguição é a própria perseguição no nome de Cristo. E a outra perseguição que nós também sofremos são as perseguições por punição por causa de um pecado. Então, de acordo com esses dois tipos de perseguições, a primeira perseguição é quando nós somos perseguidos pelo nome de Cristo. A Bíblia fala muito sobre o sofrimento de grandes homens e mulheres de Deus que sofreram por amor a Cristo. De grandes homens e mulheres que sofreram por andar nos caminhos de Cristo. E no momento e na época em que o próprio Novo Testamento ele foi escrito, os próprios seguidores de Jesus, eles eram completamente injuriados, eles eram completamente caluniados, e muitas das vezes eles foram banidos por suas próprias famílias, banidos por suas próprias comunidades, banidos pelo próprio círculo de amizade, de convívio deles. E o pior de tudo é que muitas das vezes, irmãos, grandes homens e mulheres sofreram as piores perseguições que vieram dos próprios líderes naquela época. Então, Jesus aqui, ele lembrou os seus discípulos em relação a isso e disse o seguinte para eles: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então nós podemos ter esse alento, esse alívio dos nossos corações se somos perseguidos por causa de Cristo. Porque se somos perseguidos por amor a Cristo, se somos perseguidos por caminhar os caminhos do nosso Senhor, saiba que o mundo que hoje te odeia, por caminhar assim, ele odiou ao nosso Senhor primeiro. E um grande retrato que eu posso dar aqui sobre a perseguição cristã foi justamente na época da igreja primitiva, dos apóstolos, porque naquele tempo não era fácil seguir o evangelho. Naquele tempo não era fácil viver o evangelho, não era fácil ser cristão, porque a grande maioria das pessoas detestava o evangelho, detestava os próprios cristãos. Então, o segundo tipo de perseguição é quando nós somos perseguidos, ou quando homens e mulheres são perseguidos por punição de um pecado. Muitos homens, muitas mulheres são perseguidos por demônios, por espíritos malignos em suas mentes, sendo atacadas, em seus sonhos sendo atacados, e às vezes Satanás nos persegue simplesmente porque brechas foram abertas, porque legalidades no mundo espiritual foi dada, e às vezes Deus, ele, por sua eterna e grande soberania, ele permite que espíritos imundos atormentem homens e mulheres como punição por causa de pecados. Quem não lembra do rei Saul?
A palavra de Deus é clara e ela mostra que isso aconteceu com o próprio rei Saul por causa da sua vida de pecado, como consequência de pecado que ele cometera contra o Senhor nosso Deus, onde Deus retirou o Espírito Santo da vida de Saul e permitiu que espíritos imundos o atormentassem. Então, irmãos, se nós temos uma vida constante na presença do nosso Deus, se nós andamos corretamente na presença do nosso Deus, se possuímos uma vida de oração diária, se possuímos uma vida diária também de meditação, de estudo, de no debruçar das Escrituras, se estamos perto de Deus, se buscamos a santidade do Senhor, irmãos, não precisamos nos preocupar com isso. Não precisamos nos preocupar se somos perseguidos, porque a própria palavra do Senhor nos diz e nos traz um alívio de que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então que você fique com esse alento no seu coração. Amém, meu irmão? Então, o último e terceiro ponto é como podemos batalhar. Mas batalhar e também vencer em meio às perseguições. E eu respondo para o meu irmão, eu respondo para a minha irmã nessa noite, eu digo que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, irmãos, sendo peregrinos neste mundo, andando segundo a vontade de Deus, segundo as ordenanças do Senhor, cada um de nós seremos perseguidos, e isso não temos como fugir disso. Mas o próprio Senhor Jesus disse para nos alegrarmos, porque Ele já venceu o mundo. E o próprio apóstolo Paulo diz também, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, quando ele fala da armadura de Deus, Paulo ali, ele nos aconselha a nos revestirmos dessa armadura de Deus. E ele ainda nos diz que só com elas, com a armadura de Deus, nós poderemos resistir nos dias maus. Dias maus como este, como nós estamos vivendo, precisando, necessitando urgentemente dessa armadura de Deus. E o próprio Tiago diz também, no capítulo 4, versículo 7, que nós devemos resistir ao diabo. E como consequência disso, resistindo ao diabo, a palavra do Senhor nos garante que ele fugirá de nós. Amém, meus irmãos? Então, para resistirmos, devemos primeiramente nos sujeitarmos ao nosso Deus, nos sujeitarmos à palavra do Senhor, nos sujeitarmos às ordenanças, os mandamentos, a lei do Senhor, para que a armadura de Deus, ela venha revestir-nos, revestir a nossa alma, revestir a nossa vida, revestir a nossa mente, e a força para resistirmos vem e virá sempre do nosso Deus, vem inteiramente do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu concluo aqui nessa noite dizendo que a causa da nossa perseguição não deve ser por causa de um mau comportamento. As causas de nossas perseguições não devem ter como causa más atitudes, obras más, comportamentos mundanos, mas pelo contrário, que a causa de nossas perseguições sejam o nosso amor a Cristo, o nosso caminhar em Cristo, o nosso caminhar no caminho do nosso Senhor, por andarmos em Cristo, e só poderemos vencer todas essas perseguições em Cristo, para a honra de Cristo e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só assim, irmãos, mesmo sendo perseguidos, nós jamais seremos desamparados pelo nosso Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que essa palavra ela possa trazer conforto, consolo e fortalecer o seu coração nesses dias maus e nos momentos em que nós somos, muitas das vezes, perseguidos. Amém? Eu queria nesse momento que você curvasse a sua cabeça e colocasse diante do Senhor, primeiramente a sua casa, a sua família. Vamos orar pelos nossos lares nessa noite. Abaixe sua cabeça, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo nosso lar. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela nossa casa, pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai,
porque o Senhor, ó Pai, é quem tem sustentado os nossos lares, as nossas famílias. E eu venho clamar em nome de Jesus Cristo, faz de nós, ó Pai, famílias fortes, em meio a uma sociedade tão deturpada, em meio a uma sociedade tão desprovida, ó Pai, da glória, ó Pai, da Tua presença, Pai. Em meio a uma sociedade, ó Pai, que anda nos caminhos, ó Pai, tão depravados, ó Deus. Ajuda-nos como famílias, ó Pai, a testemunhar, a testificar de Cristo para o mundo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo para que a Tua presença seja real e seja verdadeira nos nossos lares, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu queria também que você colocasse o seu emprego. Você que tem passado por dificuldades financeiras, você que é empresário, você que tem a sua loja, a sua empresa, que tem sofrido nesse momento da pandemia. Coloque diante do Senhor a sua vida financeira, a sua empresa, o seu empreendimento, para que nós possamos clamar ao Senhor nessa noite, para que a provisão dele chegue até nós. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, vivemos, ó Pai, num momento onde vários trabalhadores têm sido atingidos, ó Pai, por essa pandemia. Muitos autônomos, ó Pai, muitos empresários têm sido atacados, ó Pai, e vêm sofrendo, ó Pai, com essa pandemia. Ó Deus, eu venho clamar a Ti a provisão do Senhor, ó Pai, para cada um dos meus irmãos, para cada uma das minhas irmãs, que dependem, ó Pai, das vendas, que dependem, ó Pai, do seu trabalho dia a dia, ó Pai, para ter, ó Pai, a sua renda familiar. Eu venho clamar a provisão do Senhor. Eu venho clamar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que portas sejam abertas, ó Pai, e que o Senhor, Deus, venha suprir cada uma das necessidades dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa noite, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te sustentar, e que você tenha uma ótima semana, e que nós possamos nos ver novamente no próximo final de semana, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.